Meu nome é irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, hoje eu quero falar, dando continuidade, sobre o assunto muito polêmico que é o anticristo. Volto a afirmar que eu não estou classificando e nem colocando ninguém, mas vamos entender a história. Bom, vamos falar sobre o evento que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Os primeiros personagens da Primeira Guerra Mundial. Vamos colocar Guilherme no cenário Alemanha. Uma Alemanha que tinha como seu premier Bismarck, era uma Alemanha evolutiva, a qual ele conseguiu unir a Prússia e a Alemanha. Então, se você vê a origem, desde 1453, quanto ao Zollverein e as ideias da nova corrida armamentista que surgiria nos anos que viriam, surgiu Guilherme. Um grande imperador, um grande idealista, mas que queria tomar a força. O maior conflito aconteceu na Sérvia. Ali havia um conflito entre a Sérvia e a Áustria. A Áustria, por sua vez, tinha um apoio total da Rússia. E a Sérvia, por sua vez, tinha um apoio da Alemanha. Então, surgiu a Primeira Guerra Mundial, acabou a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, antes que acabasse a guerra, a Alemanha fez um acordo financeiro, político, com Lenin e Stalin, financiando o comunismo. Assim eles poderiam ficarem livres para usar a frente russa contra os exércitos aliados. Não deu certo. Em 1918 a guerra acabou e os aliados imporam a Alemanha no vagão polonês na Polônia, um acordo que ficaria limitado a Alemanha de tudo, limitado às indústrias, limitado de construir aviões de guerra, limitados a reconstruir seu exército, limitados a muita coisa. Vamos passar de alguns anos, né? Veio Adolf Hitler, um idealista, um cabo que serviu, ele era um cabo que era correio. Ele fazia as transmissões, as comunicações eram feitas por ele. Então ele enviava as ordens para as unidades que entravam em contato. Ele, como é uma pessoa que tinha uma boa retórica, que tinha uma boa fala e conquistava as pessoas, simplesmente ele foi utilizado como um mecanismo de comunicação. Então não foi Hitler totalmente o idealista perfeito. Ele teve todo um conjunto ao seu redor, apesar de suas ideias serem totalmente favoráveis às intenções da elite da época. O que aconteceu? Quando Hitler chegou ao poder, eles fecharam acordo com Neville Chamberlain da Inglaterra, da Lidier da França, né? E os Estados Unidos, com cooperações, o quê? Multas. O que seriam essas cooperações? Eles fariam vista grossa, investiriam no produto alemão, para poder expulsar o quê? A onda do bolcheviques, a onda do comunismo, né? O Ocidente tinha medo, na verdade, o Ocidente tinha medo que os comunistas tomassem tudo, né? E implantassem o seu sistema, que era completamente contra qualquer tipo de ideias de liberdade capitalista. Tudo isso um lado financeiro. Nada mais, nada menos. Nada de que estavam defendendo a liberdade contra a paz e babá, e super-homem, Capitão América. Nada disso. Tudo seria apenas uma corrida, entendendo? Uma corrida econômica das indústrias e do banco. Como eu acabei de falar no vídeo anterior, falando sobre as sociedades secretas, né? Que nada mais são do que secretas, que são o quê? São pessoas que se reúnem, formam seus grupos, né? Imagine que um grupo Bradesco tenha comprado boa parte de várias ações de várias empresas brasileiras. É isso aí que rola nos Estados Unidos, isso rola no mundo. Então essa era a ideia. Patrocinar, reforçar, reativar o exército alemão. Quando eles viram que os exércitos alemães e os cientistas alemães eram brilhantes, estavam construindo máquinas de guerras, né? Apesar que durante a Segunda Guerra Mundial, no início dela, não foram as máquinas perfeitas, mas foi as estratégias. Mas vamos lá.
Quando Hitler começou a perseguir judeus e comunistas, todos fecharam os olhos, porque eles sabiam. Por quê? Vamos lá. Primeiro, como é que as elites mundiais não saberiam que Auschwitz e outros campos de concentração não estariam sendo construídos? O pior de tudo é que a própria IBM e a General Electric na construção de quê? De chuveiros que saíam ácido. Então esse investimento, essa venda, era lucrativo para muitos industriais, seja ele canadense, seja ele americano, seja ele inglês. Acontece que quando Hitler fechou o contrato, era para quê? Era para que eles fechassem um acordo, tomassem a Tchecoslováquia e a partir daí invadisse o território comunista. Mas Hitler tinha outra ideia. Ele invadiu a Polônia, né? Tomando a Polônia, ele fechou acordo com Stalin. E todo o minério e petróleo começaram a vir de Stalin. Então os aliados, quando viram que Hitler tinha traído e tinha fechado contrato e que tinha fechado acordo com Stalin, a espionagem inglesa já estava avisando isso há muito tempo, Neville Chamberlain. Porém, Neville Chamberlain, sendo advertido até por Winston Churchill, não concordava, não achava que isso iria acontecer. Na invasão da Polônia ficou declarada guerra, mas eles não atacaram. Hitler então invadiu a Europa e conquistou toda a Europa. E ele, depois que ele concentrou a Europa, em 1941 ele lançou uma campanha com um pequeno regimento Afrika Korps, comandado pelo general Abraham Rommel. Rommel era considerado raposa no deserto, porque a sua eficácia formou rapidamente os exércitos e os tanques franceses, que eram bem melhores, bem mais armados. Porém, a tática agressiva de Abraham Rommel na Europa fez que ele fosse o melhor general, tornando-se então depois no bom sucedido na África do Norte, né, na tomada da Tunísia, na tomada de outros pontos estratégicos, que ele se tornou o marechal de campo. Então, com tanques e blindados inferiores, eles desafiaram os ingleses no deserto e conseguiram vencer inúmeras batalhas. Mas, em meados de 1942, Winston Churchill colocou um novo general na linha de guerra, que foi o general Berman Montgomery. Montgomery recebeu os reforços e muito mais blindado e muitos aviões, o que fez que os exércitos alemães fossem derrotados. Então, toda essa trajetória aconteceu. A maior derrota, que muitos falam que os exércitos alemães perderam a guerra na União Soviética na tentativa da tomada de Moscou. Porque verdade é que os exércitos alemães não tinham casacos, estavam com casaco de calor, vestimenta de calor, não estavam preparados para o frio intenso. E o frio foi muito intenso. Então o que aconteceu? Os exércitos russos, que vieram comandados pelo general Zhukov, que era o general que veio da Ásia, preparado com os exércitos que foram reforçados, já que os russos fecharam o contrato com quem? Com os Estados Unidos e seus aliados, chamado por eles como Tio Sam. Então o que acontece? O contato com os comunistas foi a melhor situação para derrotar Adolf Hitler, os nazistas. Na realidade, Hitler quebrou os dois contratos. Quando ele foi atacado pelos exércitos Zhukov, né, e foram tomados, ali os exércitos alemães não tinham perdido a guerra. Porque os exércitos alemães fizeram um contra-ataque e tomaram, né, Stalingrado pelo general, agora eu não me lembro o nome do general. Então o que acontece? O general Paulus, quando tomou Stalingrado, ele tinha as ordens de manter, né, aquela posição, pois havia ainda uma resistência. Foi aí que os exércitos russos derrotaram os exércitos romenos, cercaram Stalingrado. Hitler dizia que estava chegando um reforço. Ele traiu a confiança dos seus generais. Hitler traiu com a sua ambição de não querer atender às orientações dos seus generais. Com a intromissão de Hitler na guerra, seus exércitos foram derrotados. Então, quando o general Zhukov tomou Berlim, quando ele tomou Berlim, o que aconteceu?
ali houve uma quebra de acordo e ao mesmo tempo um acordo. Por quê? Porque a orientação de Stalin seria manter o quê? Uma aliança comunista, né? Então ele quebrou toda aquela relação que posteriormente os aliados também quebraram. Porque na verdade o mundo vive numa disputa. Agora, se Hitler foi o protótipo de um